Vírus registrado no estado. Menos de 48 horas após a confirmação do caso, uma boa notícia. O homem de 60 anos está livre da doença. Dá para dizer assim que esse paciente está curado, né? Não vai transmitir para mais ninguém a doença? Sim, o paciente dá para afirmar que ele está curado, tá? Ele não transmite, porque conforme a literatura, o paciente ele se torna ele transmite o vírus, né, em até 5, 7 dias após o início dos sintomas. Então, no primeiro início da semana, depois que passou isso, ele já não estava mais transmitindo o vírus para outras pessoas. O doutor Marcelo Bitello é um dos médicos que acompanhou o caso. Ele conta que alguns cuidados adotados pelo paciente ajudaram para que a doença não se espalhasse pela cidade. Esse paciente ele se fez um auto-isolamento dentro do domicílio, tá, para evitar mais contato. É uma forma de conter um vírus de transmissão respiratória, né? A pessoa estava isolada já no domicílio, resolveu se isolar, evitar o contato, né? Eu acho que esse paciente ele foi bem extremo, mas pode ter sido uma medida que evitou a transmissão para os demais familiares, pessoas que convivem com ele na casa dele. O homem agora curado do coronavírus é empresário. Ele havia viajado para a Itália no mês passado, visitou a cidade de Milão e sentiu os primeiros sintomas 6 dias depois que retornou à cidade do Vale dos Sinos. Os sintomas da Covid-19, doença transmitida pelo novo coronavírus, são parecidos com o de uma gripe. Febre, tosse, dificuldade de respirar e, em alguns casos, há relatos de problemas intestinais. Desde que a notícia de um caso confirmado de coronavírus chegou aqui para Campo Bom, claro que a população ficou bastante assustada e o assunto ganhou uma grande repercussão. A cidade tem mais de 65 mil moradores. Em qualquer lugar que você chegue tem álcool gel. Aqui é uma loja automotiva, né? E aqui também o pessoal está usando isso aqui direto. E mesmo agora, com a notícia de cura desse paciente, os cuidados não vão parar. Álcool gel não falta. Todo dia, aqui no serviço, em casa, em todo lugar, no carro, na bolsa. A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Bom diz que esse caso de cura da doença serve de exemplo. Foi um paciente muito disciplinado, né, muito responsável. Se fosse alguém que a gente tivesse dificuldade, né, de mantê-lo a nível domiciliar e circulando dentro da cidade, a preocupação seria muito maior. As estatísticas ao redor do mundo demonstram que a população idosa é a mais vulnerável à doença. As pessoas que são mais suscetíveis a ter casos mais graves, elas vão ter que evitar aglomerações de pessoas. Se tiver doente ou algum sintoma, procurar atendimento médico para avaliação, porque não só o coronavírus, a gente tem outros vírus respiratórios que provocam os mesmos sintomas. E desde o primeiro caso confirmado de coronavírus no país, a Prefeitura de Porto Alegre preparou equipes para atender em casa os pacientes. E a nossa equipe acompanhou hoje um desses atendimentos. Para evitar a circulação de pessoas que possam ter a doença pela cidade, a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo coletas domiciliares. Em todos os atendimentos, são casos de pessoas que fizeram uma viagem internacional nos últimos dias e apresentaram alguns dos sintomas. Nos 2 casos confirmados na capital, as pacientes de 54 e 19 anos estiveram recentemente na Itália. Uma equipe vai até a casa do paciente para recolher o material, que depois segue para o laboratório do estado para teste. A grande diferença disso é evitar que o paciente precise se deslocar na cidade, né, para buscar atendimento em outros locais, principalmente para fazer o exame. Então ele vai para o isolamento domiciliar e a gente realiza a coleta geralmente no mesmo dia e encaminha a amostra para o LACEN. É um paciente sintomático, com todos os critérios, mas ele consegue entrar nos critérios de isolamento domiciliar, é que a gente vai utilizar essa estrutura de coleta. As unidades básicas de saúde não estão aptas para fazer essa coleta, mas são esses locais que recebem quem está com sintomas. A partir desse atendimento, o paciente pode ser internado ou isolado em casa mesmo, dependendo da gravidade. Em seguida, a Vigilância em Saúde é notificada e providencia as coletas na casa do paciente para confirmar ou descartar a doença. Quem tem plano pode procurar atendimento em uma clínica particular. A orientação é evitar hospitais e emergências. Para hoje estão previstas pelo menos 8 coletas domiciliares. A primeira vai acontecer a partir de agora. A nossa equipe acompanhou o trajeto, mas não pode divulgar o endereço ou identificar o paciente que está em isolamento domiciliar.
A coleta é rápida, leva aproximadamente 3 minutos. O que demora mais é a colocação dos equipamentos para garantir a segurança do profissional. É indolor, tá? Não causa nenhuma dor no paciente, talvez um desconforto só, porque a gente coleta 2 suaves, no nosso linguajar suaves, na realidade são 2 cotonetes, vamos assim dizer, tá? Específicos para esse fim, 2 da cavidade nasal, tá? Do nariz, e 1 da cavidade oral da boca. Um dos procedimentos que a gente tem é de pedir que ele assoie ou limpe o nariz na hora da coleta. Por quê? A nossa intenção não é secreção, não é a secreção, é células do trato respiratório, para que nessas células então consta o vírus pode constar o vírus do coronavírus. Quem teve contato próximo com alguma pessoa com suspeita ou confirmação da doença também precisa ser investigado. Por isso, ontem, a filha da mulher de 54 anos, moradora de Porto Alegre, que teve a doença confirmada, passou pela coleta. Mesmo com a confirmação dos casos no estado, não é preciso andar de máscara por aí ou evitar sair na rua. Basta seguir as recomendações básicas de prevenção. A mais importante é não manter contato próximo com pessoas que apresentem os sintomas. Outra medida que sempre vale é lavar as mãos com frequência, cobrir nariz e boca quando espirrar e evitar tocar os próprios olhos, nariz e boca. Bom, além de procurar uma unidade básica de saúde, uma outra alternativa é ligar nos telefones 150 e 156. 156 para quem fala de Porto Alegre e 150 de outras regiões aqui do estado. Nesses números, eles fazem uma primeira avaliação do caso para então encaminhar da vigilância em saúde. Agora todo mundo tem que ficar atento, né, Túlio? Pois é, o motivo de preocupação existe. A gente sabe que a imensa maioria das pessoas que contraírem o vírus vão ter sintomas leves ou vão ter uma gripe comum e vai passar. A questão é que tem um público muito específico, pessoas de mais idade, 75, 80, que são muito vulneráveis ao coronavírus. Então, para essas pessoas, tem que prestar uma atenção muito especial. Por exemplo, se eu tivesse 80 anos, eu pensaria antes de engrenar hoje. Locais com muita gente não é uma boa ideia. E manter aqueles hábitos de higiene. Vai passar 3, 4 meses, a gente vai estar falando de outro assunto. A questão é que a mobilização de cada um vai impedir que esses 3, 4 meses deixem um rastro muito grande de destruição. Se todo mundo fizer a sua parte, daqui a pouco a gente está falando de outro assunto muito mais alegre, muito mais feliz do que esse. Muito bem, a gente se despede hoje